Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde o dia de vocês. Vamos começar mais um devocional. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer ao Pai por mais uma manhã, por mais um dia. Deus, em junho nós estamos orando por unção, Pai. Que o Senhor possa derramar a sua unção sobre nós nesse momento, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, que nesse momento eu me esvazie de mim mesma para que o Espírito Santo do Senhor me encha. Para que aqui, Deus, agora eu seja apenas a porta-voz do Senhor aqui na terra. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio e que o Senhor possa agir, ó Pai, aqui. Fala, papai, aquilo que o Senhor quer que venhamos a falar. Estamos na série sobre intimidade, ó Deus, então eu já entrego essa palavra também ao teu coração e peço para que o Espírito Santo me use. E abra o nosso coração, Pai, sim, a começar em mim, a pessoa que está falando, para que essa palavra venha entrar no nosso coração como uma semente, o nosso coração venha a ser um solo fértil, Pai. Eu te peço, Deus, para que essa semente possa gerar bons frutos, ó Deus. Que o Senhor possa falar infinitamente mais através de nós e com a gente, ó Pai. Tenha liberdade, ó Deus. Eu te peço, Deus, para que os teus anjos já comecem a descer, ó Pai, aqui na terra para guerrear as nossas guerras, ó Deus. Que nada seja pela nossa força, e sim, ó Deus, guiados pelo Senhor. Que o Senhor já possa guiar, Deus, na casa da Renata, Pai, onde vai ser o nosso encontro, o nosso terceiro encontro, Senhor. Que os seus anjos já estejam lá acampados e que tudo aquilo que se levantar contra a gente já comece a cair por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja à frente desse projeto, que o Senhor esteja à frente desse dia. Assim como eu quero te entregar, ó Deus, o nosso dia de hoje, no feriado, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, para que essa palavra venha frutificar em nossos corações, nos dê sabedoria para entender exatamente aquilo que o Senhor quer nos falar. E fala com a gente, Senhor. Fala com a gente, mude o nosso coração, fala com a gente, transforme a nossa mentalidade, para que a gente comece a viver aquilo que o Senhor quer que venhamos a viver nessa terra. E que em nome do Senhor Jesus, né, venhamos cumprir, ó Deus, o nosso propósito, venhamos cumprir o teu querer e a tua vontade aqui na terra. E cada pessoa que nos vê, ó Pai, tenha certeza que a tua mão é sobre as nossas vidas, ó Deus, e que a gente consiga espalhar essa chama por onde quer que a gente vá. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Bora lá, gente. Gente, já travou um pouquinho hoje que o computador não quis funcionar. Eu fico brincando que em semana de reacende a chama, tudo para, até o meu chat GTP. Nada quer funcionar por aqui. Mas é assim, a gente vai seguindo, né? Porque é tudo para desanimar e a gente não pode desanimar. Hoje nós vamos falar como ser amigo de Deus, né? Amigo de Deus, como Davi, ele se tornou íntimo do Pai, né? E foi considerado o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não fala, gente, que Davi é amigo de Deus, não, tá? Mas todo mundo entendeu isso, com todos os estudos, por isso que as pessoas falam que era amigo de Deus. Porque quando a gente observa a trajetória, a gente observa as orações de Davi, a gente vê como que Davi buscou a Deus. E eu falo que eu aprendi muito com Davi, porque antes eu tinha muito medo, muita vergonha de orar, eu não orava. Eu estava conversando ontem com a Ender, que quando a gente começou aqui era muito engraçado. Era um grupo, primeiro era eu e ele, a gente orava, e aí pronto, acabou, cada um no seu canto. Depois acrescentou-se algumas pessoas, e se não me engano a gente era 8 pessoas, 9 pessoas. Cada um fazia a sua oração, eu pegava um versículo que Deus colocava no meu coração, mandava lá e mandava uma reflexão. Aí começou assim, o Deus falava comigo assim, ora pelo povo. Eu falava, eu oro, mas calada aqui no meu quarto. Não, oro no áudio. Aí eu falava, não, Deus, mas orar no áudio? Meu Deus, que vergonha. Por quê? Porque eu não sei orar. Aí eu falava, mas eu sei orar, mas eu não sei orar. E aí, à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui entendendo, é que não existe essa da gente não sabe orar. A oração mais bonita é a oração sincera, é aquela que você não vai trocar de roupa, não vai ficar lindo, maravilhoso para que Deus possa te ouvir. Não existe isso. Eu sou do jeito que eu sou. Se eu estiver nervosa, eu solto um palavrão, gente. Na minha casa, eu fui criada
Desde novinha, a família do meu pai fala palavrão como se fosse um bom dia. O povo conversa palavrão como se fosse uma gíria, como se fosse um mineirês mesmo. Então, se eu estiver muito nervosa, eu solto um palavrão. Ah, Lívia, mas você tá errada, você vai falar palavrão com Deus. Gente, eu não tô errada, não, tô sendo eu. Imagina se eu só falasse com Deus coisas lindas e maravilhosas, e no meu dia a dia eu sou essa pessoa. Deus, ele não quer um personagem de mim. Ele não quer um personagem de você. Deus simplesmente quer um coração sincero. E esse é meu coração sincero. Cada dia eu tenho melhorado mais. Eu já não falo nem tanto palavrão, nem no meu dia a dia, mas antes eu soltava sem querer. E era sem perceber. E aí, no início, eu lembro que eu ficava com muita vergonha, porque quando eu converti, todo mundo chamava muito a minha atenção por eu falar muito palavrão. Só que não era uma escolha, gente. O palavrão, ele foi inserido na minha mente desde criança. Então, não tem como eu escolher isso. Aos poucos, a gente vai treinando a nossa mente para a gente melhorar. Hoje já está muito melhor. Mas eu falo com Deus como eu falo com um amigo. Falo com Deus dos meus pecados, dos meus erros, coisa que eu não conto para ninguém. Eu falo, pai, pois é, olha só. Isso aqui ainda está me perseguindo. E eu converso com Deus como se fosse amigo. Por quê? Porque eu aprendi com Davi, gente. Porque quando a gente observa lá em Salmos, a forma dele buscar o Senhor, a gente percebe que Davi viveu como se fosse alguém que conhecia verdadeiramente a Deus. Como se Deus fosse um ser humano mesmo, estivesse do lado dele, porque ele falava diretamente para o coração de Deus. É uma coisa muito surreal. Então, enquanto muitos se relacionavam com Deus por obrigação ou por religiosidade, Davi ele se relacionava por amor. Eu falei antes de ontem que quando Deus ungiu Davi, Davi não correu para o trono, ele voltou para o campo e continuou louvando a Deus e adorando a Deus. Quando Deus fala alguma coisa para a gente já pergunta que dia, que horas e o que a gente pode fazer para apressar. Eu tô falando a gente porque eu fui assim. Quando eu tinha 15 anos e que Deus falou comigo que eu seria missionária, eu não sabia o que era. Primeiro eu fui procurar saber o que era, porque se fosse algo ruim eu não ia querer. E eu custei a entender, porque há 15 anos atrás a gente não tinha essa facilidade que a gente tem na internet hoje. E aí eu virei e falei, tá, beleza, é para espalhar a palavra, ótimo. Eu não sabia nem direito o que era a palavra, porque não tinha 2 semanas que eu tinha convertido. Falei, beleza, Deus, mas e agora? O que eu preciso fazer? Para onde eu preciso ir? Que dia que começa? E eu fui ficando ansiosa, que eu queria que aquilo acontecesse naquele exato momento, porque se Deus falou que eu vou ser, então que eu seja, e tem que ser agora, né? Não. E se a gente for analisar, o meu propósito começou agora, sei lá quantos anos depois. Não estou boa de matemática essa hora da manhã, não. Mas mais de 15 anos, acho que 17 anos depois. 17 anos depois, gente. A promessa foi feita há 17 anos atrás. Agora que ela está começando. E eu não estou cumprindo aquilo que realmente ele me entregou. Porque o que ele me entregou é viajar mesmo em missões. Eu não estou cumprindo ainda. Mas ela está começando a se cumprir agora. Por quê? Porque eu faço devocional todos os dias não, né? Todas as manhãs de segunda a sexta. Na segunda-feira a gente faz o devocional à noite para conseguir atingir mais pessoas. Eu não consigo fazer ele todos os dias à noite. Já temos um encontro, já escolhi uma nova igreja. Então, tudo tem um processo, entende? A gente não começa lá no alto, a gente não começa fazendo tudo, a gente vai sendo moldado. Começou com um grupo lá, começou comigo com a Ender lendo a palavra, conversando, e depois foi montando um grupo, e desse grupo e veio outro grupo, aí a gente fazia o propósito de jejum de oração, e depois a gente dava uma pausa, e aos poucos foi se formando. Hoje a gente tem logo, gente. Hoje a gente tem canal no YouTube. Tudo bem que a câmera não é das melhores, e o Pedro e a Paty me zoam, porque a capa lá no YouTube, você chega lá, acha que é um trem esquerésimo, chega aqui e me vê assim, ó, acabei de acordar, e tá tudo bem. É como eu posso, é o que eu tenho para oferecer, e é o meu mais sincero, é o meu coração mais sincero. Hoje eu acordei 5 horas da manhã e já estava ali agradecendo a Deus, porque eu acordei sem sono, normalmente eu estou morrendo de sono,
E falei, pai, obrigada, porque hoje o dia vai ser longo e eu já acordei bem e hoje tem devocional e foi assim como Davi, sabe? E não é por obrigação. O início, o devocional foi uma obrigação, gente, era um peso para mim. Quando eu estava fazendo todos os dias, e eu falava com Deus, eu não aguento mais, está pesado, eu não quero. Hoje eu anseio por esse momento, porque na hora que eu começo a falar aqui, tem hora que eu falo tanta coisa, eu lembro de momentos na minha vida que eu falo, nossa, nem eu lembrava. E aquilo vai enchendo meu coração, e eu vou falando, nossa, eu estou muito no caminho certo, é isso que eu quero para minha vida. Porque são palavras de esperança, gente. De crítica, claro que eu vou puxar a orelha, vou, se for preciso, se Deus mandar uma palavra de exortação, eu vou falar, mas de crítica o mundo está cheio. Eu acredito que quanto mais a gente trouxer as boas novas, quanto mais a gente falar sobre o amor, ou como a gente pode ser melhor para agradar a Deus, a gente vai estar no caminho certo, sabe? E quanto mais a gente ouvir isso, mais força a gente vai ter para enfrentar os nossos dias maus. Porque não se engane, eu também tenho os meus dias maus. Eu tenho um dia que eu acordo e falo, Deus, eu não quero nem existir hoje. Mas aí eu lembro de tudo que ele falou nos devocionais, de tudo que ele tem feito, das boas obras que ele tem feito, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo que tem acompanhado o devocional, e o reacende a chama em si. E aí eu respiro fundo e falo, calma, eu estou no caminho certo, Deus me dê força, renova as minhas forças e vamos continuar. E se a gente analisar a jornada de Davi, gente, também não foi flores. Mas ele não apenas adorava, ele conversava com Deus, como se Deus fosse um amigo mesmo, como um amigo ali. Ele não obedecia somente, ele desejava estar na presença, mesmo sem nenhum pedido em troca. De início, quando a gente vai voltando para a presença de Deus, a gente está muito desesperado, porque se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor, e aí a gente começa a pedir, a implorar e a querer tudo do nosso jeito, com desespero. Aí, do início, eu confesso que eu também estava assim. E hoje, eu não peço com nada em troca. Eu só falo, Deus, só me sustenta. Porque eu quero viver esse amor. Se vai ter glória, se vai ter fama, se vai... Eu já não quero saber. Antes eu tinha, na minha visão, que eu tinha que virar uma treinadora comportamental e que precisava ser mais ou menos no meu tempo. Hoje eu percebo que, se for para ser uma treinadora comportamental, amém. Se não for para ser, que Deus me leve para onde Ele quiser que eu esteja, para espalhar as boas novas dele. Ou que eu continue aqui na internet, vivendo a minha vida desde que, né, Ele também me sustente financeiramente, né, porque se eu estiver fracassada, se eu não tiver nada, e se eu não estiver pagando nem mais contas, não tem como eu estar aqui entregando o melhor. Não tem como eu entregar uma câmera melhor, um estúdio, um lugar lindo, maravilhoso, se eu não tiver dinheiro, gente. Então, assim, eu oro para que ele me honre também. Mas eu não faço isso para que ele me honre. Por isso que eu faço do jeito que tá. Meu computador trava mesmo, tem dia que eu tenho que começar atrasado mesmo, mas, pai, tá na glória. Antes eu xingava, eu falava, tá vendo? É por isso que eu não gosto de fazer. Toda hora que eu começo a querer fazer, o trem vai lá atrás, tô aqui desde de 6 horas, e tentando organizar e tentando fazer. Aí eu parei de xingar, gente. Antes eu xingava, eu falava, eu não quero fazer mais. Hoje não. Pai, é assim, é tudo que eu tenho. E é de todo o meu coração. E eu não estou esperando que ele vai fazer algo por mim. Eu quero fazer por ele. E quanto mais eu tenho, mais eu quero fazer por ele, mais eu quero entregar para ele. E foi assim, foi entendendo a vida de Davi. Por isso que já é a segunda semana que a gente está falando sobre a vida de Davi, porque por causa dessa intimidade. E como veio, né, o Pedro trouxe a intimidade. Primeiro eu falei sobre a gente sair da caverna e começar a nos posicionar. E aí veio essa série da intimidade, o Pedro trouxe intimidade segunda-feira, na terça-feira eu trouxe a primeira parte da intimidade, agora a gente vai mergulhar um pouquinho mais, entender como a gente também pode ser conhecido como amigo de Deus. E em Samuel, em Salmos 25, 14, Davi fala, Senhor, confia os seus segredos aos que temem e aos que levam a conhecer a sua aliança. Então, quando a gente clama isso, quando a gente quer conhecer e temer a Deus e criar ali uma intimidade com o Senhor, é como se ele contasse pra gente os segredos dele. E, gente, de verdade, Deus conta, tá? Porque aqui eu vou contar um testemunho sem entrar muito no testemunho, porque eu preciso que ele termine de acontecer antes de eu contar.
Na semana passada eu queria desistir de tudo, porque eu falei, cara, eu tô ficando louca. Isso não faz sentido. Eu comecei a achar que eu tava ficando doida mesmo. Eu falei, Deus, tira essas coisas do meu coração, tira essas coisas do meu coração. E eu comecei a achar, falei, não tem nem como isso acontecer. Isso é muito impossível de acontecer. E aí eu fiquei meio perturbada da cabeça, mas algo ardia dentro de mim para fazer. Eu comecei a fazer, mas ainda meio que desacreditada, essa é a palavra. Eu falei, cara, não faz sentido. E aí eu machuquei o meu joelho, ele já tá machucado já tem uns 3 meses, eu fui forçar ele no domingo, não consegui ir no culto, mas na hora que deu o culto eu já peguei o meu iPad e já comecei a assistir o culto. E, gente, sério, parecia assim, se eu tivesse ido pra igreja eu tinha desmaiado. Porque ele já começou falando aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E o pastor, ele não conseguiu nem terminar de trazer a palavra. Porque uma senhora levantou e foi profetizar para ele. E enquanto essa senhora orou no ouvido dele, sem falar nada, porque na hora que ele estava orando, ele deu uma pausa e começou a orar e profetizar. Aí essa senhora levantou, ela faz parte da igreja, tá, gente? Por isso que ela teve acesso ao altar. E o marido começou a orar em línguas, só que de repente o marido começou a traduzir aquilo que ele estava orando. E tudo que o marido falou era o que Deus tinha falado comigo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Eu arrumei um desespero aqui em casa, meu pai já estava dormindo, já era umas 9 e pouca, eu estava sozinha, o meu nariz entupiu e eu chorava, eu ficava sem ar, e eu fiquei mais desesperada ainda, por quê? Porque eu achei que eu estava ficando doida, gente. A minha resposta era assim, Deus, obrigada por não ter me deixado ficar doida, obrigada por ser o Senhor que estava falando mesmo comigo. Ou seja, não é que eu sou perfeita, não é que eu sou melhor que você, gente, eu sou ser humano, que ó, se eu machucar aqui vai sangrar. Eu sou igualzinho você, eu peco, eu erro, eu tomo decisões precipitadas, eu tenho um defeito muito grande porque eu sou muito teimosa. Quando Deus fala comigo, eu debato com ele, falo, não é assim. Só que Deus é Deus, gente, e eu discuto com Deus. Só que se tem uma coisa que eu quero e que eu busco todos os dias, é essa intimidade. E quando eu fui preparar esse devocional, eu entendi que ele revela mesmo os segredos. Porque antes de revelar na igreja, ele tinha revelado para mim. Quem sou eu, gente? O pastor tem sei lá quantos anos já vivendo, entregando a vida para Deus. E eu comecei agora, eu voltei agora de verdade. Eu tô querendo viver em santidade agora. Antes eu fazia por obrigação. Não vou mentir pra você, não. É porque Deus estava ali pegando no meu pé, insistindo. Eu falava, tá pesado, não aguento mais fazer devocional, receber ataque todo dia. Gente, desde o final do ano, desde acho que agosto do ano passado, eu não tinha um dia de paz. Eu não tinha um dia de paz, gente. Eu cheguei a escutar igual o Jó escutou. Lívia, onde é que você tá errando? Porque, assim, de coração, amiga, tem alguma coisa errada aí, porque Deus não te honra, Ele não escuta a sua oração. Eu escutei isso, gente, igualzinho Jó, tá? Me doeu a alma, porque eu comecei a chorar e falei, Deus, onde que eu tô errando? Aí um dia Ele trouxe pra mim, você não tá errando, eu preciso te moldar. E Deus em silêncio, tá? Em silêncio. E foi sofrido, porque quando eu fortaleci o meu espírito e o diabo parou de me atacar, ele começou a atacar minha família. Minha irmã acordou sem que minha irmã deitada lá na sala num dia mal dela, o dia já estava péssimo, pisou na minha calopsita, a calopsita morreu. Dias depois, ela comendo, o dente quebrou, o dente da frente quebrou, comendo, gente. No entanto, a dentista virou e falou assim, impossível isso acontecer, não tem como. Nem se você estivesse comendo pedra, isso aqui podia acontecer. E eu fui entendendo o que estava acontecendo. Aí o carro estraga, aí eu comecei a falar, falei, Deus, tá tudo nas suas mãos, só me dê força para ser o pilar e coisar a minha casa. Os ataques, eles vão vir, gente. Principalmente quando você toma a decisão de ser íntimo. Mas você precisa perseverar e ser amigo mesmo de Deus. É falar, vou soltar palavrão, tá, gente? Porra, Deus, tá foda, hein? Mas obrigado. Continua me ungindo, continua me preparando, continua cuidando de mim. Ai, só renova minhas forças, renova minha alma. Porque aí, gente, eu te garanto de verdade, que muita coisa vai acontecer. Porque muita coisa tem acontecido. Hoje eu vivo em paz. Mas eu vivi num desespero quase 1 ano.
aonde Deus só ficava em silêncio. Meu ano passado foi o pior ano da minha vida, assim. Eu falo de agosto para cá, eu não tive um dia de paz, mas desde que virou o ano do ano passado, eu não tive paz direito. Então, eu tinha um dia bom e o resto do mês ruim. Mas eu ainda tinha dia de paz. Depois de agosto, eu não tive dia nenhum. Mas por quê? Faz parte do processo. Faz parte do processo, gente. De coração. Não é fácil. Só de lembrar eu quero chorar. Mas hoje eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu tenho orgulho de quem eu estou formando ainda, porque ainda eu estou em processo. Mas hoje fazer o devocional para mim é leve, eu acordo feliz para fazer. Eu não acordo murmurando. Ano passado eu acordava murmurando. No início desse ano eu acordava murmurando. Mas lembrar no ano passado, em dezembro, eu ficava deitada na minha cama entre um cliente e outro, e eu falava com Deus assim, eu acho que eu estou esperando a morte. Eu estou fazendo aqui, cumprindo, cuidando das pessoas que o Senhor está mandando, mas se eu pudesse, eu arrumava um serviço de CLT e eu não quero mais viver. Mas eu perseverei, gente. Então, uma coisa que eu tenho é resiliência. Se Deus mandar, eu posso mesmo não acreditar que eu vou fazendo e eu vou tentando, mesmo com a minha teimosia. E voltando para Davi, né? Davi era rei, foi rei, guerreiro, profeta, poeta, mas acima de tudo ele era íntimo. Eu sou teimosa, eu sou preguiçosa às vezes, sou desorganizada. Eu não tenho muitas qualidades não, mas acima de tudo eu tenho um coração disponível. E se Deus me entregar algo, eu vou fazer de todo o meu coração. E tudo que eu mais busco hoje é ter essa intimidade com Deus, para que Ele conserte justamente os meus erros, para que eu pare de ser teimosa, eu pare de ser controladora, eu pare de ser desorganizada, e pare de ser esquecida, que ultimamente eu estou muito esquecida. Mas, em meio de tantas responsabilidades e decisões difíceis nas guerras, Davi, ele sempre separava um tempo para Deus. E Davi, gente, ele consultava a Deus antes de agir. Ele chorava na presença, ele rasgava mesmo o coração e ele adorava. Em 1 Samuel 38, capítulo 30, versículo 8, quer ver? Deixa eu achar aqui. E Davi perguntou ao Senhor: devo prosseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga. É certo que você os alcançará. Conseguirá e libertará os prisioneiros. Ou seja, Davi ele não agia sem perguntar a Deus. Só que a gente age sem perguntar a Deus. A gente age principalmente na nossa emoção. E por que tem intimidade? Porque quando a gente tem intimidade, a gente vai perguntar. A gente vai falar, Deus, é isso mesmo? Deus, é isso mesmo? Deus, é isso mesmo? E ele vai responder, gente, se ele ficar em silêncio é porque ele quer que você espera. Ele não quer que você age ainda. E muitas das vezes a gente vai ter que aprender a esperar. Muitas das vezes a gente vai precisar esperar. Mas quanto mais a gente vai criando essa intimidade com ele, mais rápido ele vai responder a gente. Mas vai ter vezes que ele vai ter que te testar. E essa parte de Davi mostra que a amizade com Deus nasce da transparência e não da alta performance. Só que a gente está num mundo onde que eles nos cobram resultados. Só que eu quero te falar, Deus não quer resultado. Deus quer que você deixe ele trabalhar em você. É parar de se preocupar com o que os outros vão pensar, ou quantas pessoas, ou... Gente, sério, eu cheguei um dia a querer parar, porque no devocional aqui, a maioria das vezes era eu, minha mãe e a Denise. Ou eu e a Ade. Muitas vezes foi eu e a Ade. Eu falava, Deus, estou falando para a Denise. Aí mal eu sabia. Nessa época eu não estava sabendo, porque eu não estava colocando no YouTube. Aí tem a Isabela no nosso grupo, né, do Reacende a Chama. A Isabela não consegue assistir cedo porque ela tem um neném. A Isabela pegava a hora que o neném dela dormia, ela pegava o link, assistia e mandava pro pessoal da igreja dela. Você está olhando para dentro dos resultados que o seu olho está enxergando.
ou para aquilo que o mundo está falando com você, para aquilo que é palpável. Deus está usando você em lugares que você nem sabe. O que você fala, a forma como você se comporta, está chegando em lugares que você nem sequer imagina. E aí você está preocupada com o que o mundo está pensando de você. Que se dane, que se lasque o mundo. A internet hoje te cobra essa alta performance. Mas quem está preocupado, quem vai te honrar não é o mundo. E nem é pela sua própria força ou pelo seu conhecimento. Quem te honra é Deus. A gente precisa agir? Uhum. Sim, com certeza, é claro. A gente não pode ficar de braço cruzado. Mas quanto mais, eu fico brincando da teoria da borboleta. Quanto mais a gente corre atrás da borboleta, mais a borboleta foge da gente. Agora, cuida do jardim. Você não vem mais de uma borboleta. Quanto mais você correr atrás do seu sucesso, mais seu sucesso vai correr de você. Quanto mais você correr atrás do dinheiro, mais o seu dinheiro vai correr de você. Quanto mais você focar nas outras coisas, mais você vai se afastar delas. Porque é bíblico, buscar primeiro o reino dos céus. E é o reino, não é as promessas. Depois todas as coisas serão acrescentadas. E é todas, gente, não tem exceção. Ou seja, quanto mais você cuida do jardim, da sua intimidade com Deus, da sua amizade com Deus, mais Deus vai preparando tudo o que Ele precisa te entregar. Claro que nós temos que pedir, sim, eu ensinei isso lá, que a gente tem que reivindicar a Deus porque somos filhos. Então a gente tem que orar e pedir, porque Ele está esperando a gente pedir. Mas a gente não tem que só pedir. E a gente não tem que buscar Ele só porque Ele é o nosso Pai e a gente tem acesso ao direto ao reino. A gente tem que buscar Ele pelo nosso coração e porque é tão bom viver com Ele, gente. Hoje eu falo que tem dia que eu acordo, desde semana passada, na verdade, que parece que o inimigo está tentando me confundir. Aí eu acordo com o coração meio aflito, numa guerra espiritual com só Deus. Mas eu sempre falo, Deus me capacita aí para eu poder entender, discernir o que é bom, o que é errado, o que é certo. E tá tudo bem. Vamos lá, me ajuda. Que eu choro também, gente. Mas eu peço, eu falo, olha, eu preciso disso aqui. Não é primordial é o Senhor, mas isso aqui eu vou precisar. Eu preciso de um computador novo, gente. Urgente. E quando eu soltei que eu queria um MacBook, todo mundo riu da minha cara aqui na minha casa. Nossa, só porque é caro. Nossa, tem tantos. Eu quero esse, para não travar nunca mais. Porque tudo que eu tenho da Samsung trava. Meu celular eu fui lá, troquei, porque eu tive uma oportunidade linda. Saí do iPhone e fui para Samsung. Gente, o meu celular era o melhor na época que eu peguei. Hoje já tem um mais novo que ele. O meu telefone, ele tem 1 ano que eu tô com ele. Meu telefone, ele nunca me deu paz. Então não é por status, é porque eu quero. É o que eu quero. Deus, eu quero um MacBook. Você sabe o que você verdadeiramente quer e por quê? Você sabe como que você vai reivindicar a Deus? Só que antes de eu pedir a ele o MacBook, eu tô vivendo para ele. Eu pausei projetos meus pessoais que me davam dinheiro. Eu parei a minha vida para gastar a minha vida para ele, para fazer primeiro para ele. Eu parei de atender de manhã porque eu faço devocional de manhã. E como eu estava indo para Santa Luzia, hoje para Santa Luzia eu vou uma vez na semana, 2 vezes. Mas eu estava indo para Santa Luzia todos os dias, não tinha como trabalhar de manhã, porque primordial é o devocional. É o meu tempo com Deus. Depois eu comecei a pedir as coisas. Eu pedi o iPad. Nossa, eu tava louca com o iPad, gente. Consegui comprar o iPad. Aí eu falei, tô feliz, não preciso mais do computador. Aí eu descobri que o iPad ele não grava. Por isso que eu tenho que gravar pelo computador. Aí meu computador ele não funciona direito. Ele não funciona o mouse, ele já não funciona o teclado. Agora eu quero um computador. Pronto. Só que eu não sou perfeita, mas eu sou dependente. Davi não era perfeito, mas ele era dependente. Davi, ele não buscava apenas respostas, ele buscava relacionamento. E hoje o que eu quero com Deus é relacionamento. Eu não quero troca, gente.
Porque a gente tem mania de olhar para Deus como troca. Pai, por favor, eu quero um carro. Pai, por favor, eu preciso disso. Pai, por favor, eu preciso daquilo. Aí a gente tá sempre na posição só de pedir. A gente não tá na posição de servir, de agradar a Deus, de louvar a Ele e de entregar nossa vida para Ele. A gente não agradece, porque a gente tá sempre ali ó, no sufoco, a gente tá só no socorro, aí a gente tá só pedindo. Quando eu parei de pensar só no pedir, eu continuo pedindo, tá? Mas quando eu parei de não pensar só no pedir, correr atrás das minhas bênçãos, e comecei a entender que eu precisava servir primeiro a Ele, gente, minha vida tá muito mais leve. É pesado as guerras espirituais, mas tá muito mais leve. Então, amigos compartilham segredos. Amigos têm liberdade de fala. Amigos permanecem mesmo quando erram. Era exatamente isso que a gente vê entre Deus e Davi. Se você analisar uma amizade verdadeira que você tem, comece a pensar como que você age com aquela pessoa e como que aquela pessoa age com você. E comece a buscar isso em Deus. Porque mesmo após o pecado de Davi com Betseba, né? Eu já expliquei isso no último. Ele corre para Deus, ele não se esconde de Deus. E ele escreve o Salmo 51, que eu não vou ler, porque é muito grande. Fica de para casa para vocês, tá? Inicinho dos Salmos. Tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre adiante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejam justificados quando falares, e puro quando julgares. Ou seja, Davi correu para a presença de Deus e falou, Pai, olha só o que eu fiz. A intimidade com Deus nos ensina a não fugir quando a gente erra, mas correr para Ele e pedir, papai, me ajuda. Essa semana eu errei, aí eu acordei agora de manhã e eu tive essa viradinha de chave que eu errei. Aí eu já fiquei meio aflita, eu falei, nossa, eu errei justo na semana que eu não podia errar. E aí a gente tem a mania, gente, de trazer a culpa, né? Só que não, para de trazer culpa. Nós somos seres humanos, nós vamos sempre errar, não adianta. Mesmo quando você quiser acertar, você vai errar. Traz a autorresponsabilidade, respira fundo e veja como você pode melhorar a partir de agora. Ora para que Deus te perdoe e ora para que Deus te dê a sabedoria de como você sair dessa situação. E tenta não mais errar. Tenta não mais errar, não agir pelo impulso, agir pelo impulso. Isso é que ser amigo, gente. Isso é que é andar com Deus, ser íntimo. É querer agradar mais o coração de Deus do que a sua própria vontade. É querer fazer tudo para Ele primeiro, depois para você. Eu pausei o empreender-se, por exemplo, para poder fazer com que o Reacende a Chama ande. E agora que ele está andando, eu vou voltar com o empreender-se, se Deus quiser, no mês que vem. Então, para a gente ter uma aplicação, né? Deus ainda procura bons amigos, porque se ele me procurou, se ele me preparou durante todos esses anos, é claro que ele quer um exército. Por quê? Vou contar para vocês uma coisa que eu vou contar no domingo. Eu tive um sonho, vou ter que contar isso depois, né? Porque tem gente aqui que vai domingo. Mas, enfim, eu tive um sonho, nesse sonho, eu levantava novos exércitos. Então, é isso que ele quer um exército. E se ele me levantou, e se eu estou aqui hoje falando para você, seja no ao vivo ou no gravado, é porque ele quer andar com você também. Então, como que é as pessoas que eles querem? Ele quer que buscar ele, não pelo que ele é ou pelo que ele é, buscar ele pelo que ele é e não pelo que ele faz. Buscar ele porque é bom estar na presença dele, não só pelo que ele pode te abençoar. Que orem mais para ouvir do que para pedir. É você orar e pedir para Deus falar com você do que para Ele te entregar algo que você quer. E que desejam mais a presença do que a plataforma. Por que a plataforma, Lívia? Porque ter acesso direto aos céus. Aí você querer só os benefícios. Querer agradar ao Pai mais do que agradar aos homens. Porque no mundo de hoje, digital, você está sempre se moldando para encaixar
na visão dos outros. Hoje eu tenho aparecido mais bagunçada do que arrumada no meu Instagram, porque eu cansei disso, de falar que a autoridade a gente está vestida de social. Eu nasci para viver de social, tá? Eu nasci para viver de social, porque eu desde pequenininha eu sonhava em vestir a roupa de social. Hoje eu não consigo calçar um salto. Eu uso tênis, eu uso blusa do meu pai, eu uso qualquer coisa, por quê? Porque eu quero ser diferente do mundo, eu não quero ficar me encaixando nesse trem de que o povo, para ter sucesso, você tem que vestir a cor marrom, porque agora a cor marrom, ai que se dane a cor marrom, gente. Para ter sucesso, eu preciso ter um coração. Eu preciso parar de olhar para o outro como a galinha dos ovos de ouro e começar a pensar que eu preciso transformar as pessoas com o meu trabalho. Se você faz uma faxina, você é uma faxineira, você vai entrar no lugar e vai orar. Você vai transformar ali a casa da pessoa com a sua faxina. Se você arruma um cabelo, você vai transformar a autoestima da pessoa. Não olha para a pessoa pensando que ela vai te trazer milhões, entende? Olha para a pessoa pensando no que você pode fazer para abençoar a vida dela, para servir a vida dela. Claro, você vai ser pago por isso, mas entende? Para de querer agradar o homem para o homem ficar sair falando de você na vida. Enquanto eu correr atrás do dinheiro, gente, eu não tinha clientes fiéis igual eu tenho hoje, não. Eu posso apresentar. A Lud, ela trabalhava comigo, né? Ela trabalha, a gente é parceiras ainda. A Lud, ela atendia todas as minhas clientes, ela que fazia todas as minhas constelações, porque durante um ano eu não quis constelar ninguém. Agora que eu tô voltando, mas eu não queria constelar ninguém. Pergunta se os meus clientes procuravam a Lud depois para dar continuidade. Gente, eu tive um caso, mas essa pessoa ela nunca fechou pacote nenhum comigo. Ela só era do meu grupo, que fechou fez a constelação com a Lud através de uma fala que eu fiz com ela, e depois ela procurou a Lud para dar continuidade. Mas eu nem sou apegada a isso. Por quê? Porque o que é meu. O que é do outro, tá tudo bem. Pode ter passado por mim e foi para o outro, mas não é porque não era para ser meu. Aí, se for você tá no mundo, você começa a falar assim, fulano roubou meu cliente. Olha só, fulano é ingrato, foi para fulano de tal. Ah, gente, por favor. O que é para ser seu, a pessoa pode ir para os cafundar do Judas, ela vai voltar. Porque seu é seu, ninguém te toma não, Deus que te deu. Só que aí vem uma virada de chave aqui para a gente finalizar, porque senão eu empolgo e fico aqui até amanhã. Talvez você nunca tenha pensado que Deus, ele quer ter essa amizade com você. Talvez você fale assim, não, eu não tem como, né? Davi foi Davi, Lívia, você quer me comparar com Davi? Não, eu quero comparar você com você mesmo. Porque em João 15:15 fala, já não os chamamos de servos. Porque a gente está aqui, apesar de a gente ser amigos de Deus, a gente está aqui no mundo para servir, tá? Apesar de sermos filhos, a gente está no mundo para servir. Mas em João 15:15, guarde essa palavra. Já não os chamamos de servo. Em vez disso, chamo vocês de amigo. Ou seja, Deus que falou que ele é nosso amigo e que você é amigo dele. E você tá aí, agindo como um bobão, uma bobona, sem querer ter intimidade com ele, que tá ali só esperando para você ser amigo dele. E Deus, ele quer te levar para um lugar onde o coração, onde a sua oração vai virar uma conversa. Para de achar que você tem que orar bonito. Gente, eu só falo o que eu sinto, tem hora que eu tá embolo, porque vem tantas palavras na minha cabeça que eu embolo tudo, aí eu falo, para, volta. O que eu tinha falado mesmo? Ele quer te levar para essa intimidade, onde o tempo com ele vai virar prazer. Antes, meu tempo com Deus era um sacrifício. Fazer o devocionário é um sacrifício. Se deixar hoje aqui, gente, eu fico 3, 4 horas falando e nem vejo o que eu tô falando. Agora que eu vi que já tá quase na hora de encerrar, mas tudo bem que a gente começou mais tarde. Já passou da hora, porque é 30 minutos. Mas hoje a gente fez mais alto. Mas é onde as lágrimas também, na presença dele, vão virar descanso. Por isso que eu me alegrei aqui e me emocionei no início, porque eu lembro que de início eu orava de desespero, gente. E era desesperador porque eu tinha a sensação de que eu queria morrer. Eu perdi meu melhor amigo no ano passado, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu perdi tudo que eu tinha no ano passado. Tudo. Tudo, 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 tudo. E eu estava fazendo tudo certo.
E eu falava, pai, eu já não tenho mais força, porque eu já não aguento mais. Eu falava com ele, desculpa, mas eu acho que o senhor escolheu a pessoa errada. E eu falava com ele, o devocional tá pesado, eu durmo 1h da manhã, acordar às 6 horas com o devocional pronto é impossível, não dá. E aí, hoje, o meu maior prazer é estar aqui, gente. Se deixar, eu fico aqui até amanhã. E quando a gente vai buscando essa intimidade, todas as lágrimas que a gente tem viram um descanso, vira uma alegria. Não é mais aquele desespero louco de tipo, eu vou morrer. E ser amigo de Deus é a maior honra de todas. E isso está disponível para mim, para você. Isso não está disponível só para mim, porque, Lívia, você é você, ô gente. Se eu te contar tudo que eu já fiz, Deus era para me odiar. Por muitas vezes eu orei agradecendo por ele nunca ter desistido de mim, porque vai ser teimosa lá longe, viu? Sou teimosa, sou desorganizada. Mas tem uma coisa que eu sou, é perseverante. Eu falo que eu sou muito resiliente. E se ele confiou alguma coisa em mim, eu vou tentar até minha última gota. Antes eu não tinha prazer em fazer o devocional, mas eu fazia, porque ele estava mandando. Hoje eu tenho muito prazer. E a intimidade com Deus, ela é construída na constância e não na ocasião. No momento que eu mais queria desistir, ele continuava me pedindo, eu só falava com ele, então me dá força, porque se for por mim, eu não vou. E Davi me ensinou porque ele não era perfeito, gente. Davi cometeu erros muito piores do que os meus, se for para comparar, porque não é para comparar também. Mas a diferença de Davi é que ele era muito íntimo de Deus, e ele tinha um coração que voltava muito rápido para Deus. E é o que eu tenho feito. Quando eu percebo que eu errei, eu já quero voltar logo para a presença e falar, papai, eu errei. Só me conserta. E é a publicação que eu postei recente no Instagram, depois vocês vão lá, eu vou mandar lá no grupo também, é que eu sou feita de barro. Eu não sou feita de vidro, eu não sou feita de diamante, eu sou feita de barro. E o bom do barro é que quando precisa, ele pode ser quebrado e ser refeito quantas vezes forem precisas. E é por isso que eu fico feliz de ser feita de barro. Então, se você puder, para a gente não estender mais, porque a gente precisa encerrar, depois você vai lá e lê lá no Instagram, que tem essa publicação, eu vou colocar também na descrição daqui. Enfim, amigo não foge quando erra, ele volta e se arrepende. Isso vale para suas amizades, mas vale principalmente para sua intimidade com Deus. E ser íntimo de Deus é ser confiável aos olhos do céu. É Deus saber que ele pode contar com você independente dos momentos. É o que aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, gente, pode acontecer com qualquer pessoa. Porque eu sou ser humano também. Eu vou sempre lembrar isso de vocês, porque eu sou ser humano mesmo, assim. Uma pessoa que erra, uma pessoa cheia de defeitos. Então, entenda isso. É que Deus ele pode confiar. O que ele confia na minha mão, se ele me confia uma pessoa, se ele me confia 300 pessoas, eu estou ali sempre disponível para fazer o melhor para ele, tá? Então, eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você para que a gente possa encerrar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse tempo de intimidade. Primeiro, Pai, te agradecer por o Senhor me lembrar tantas coisas, tantos feitos do Senhor, o quanto o Senhor me sustentou até aqui. Mesmo no dia que eu só sangrava, o Senhor me colocou no teu colo, o Senhor me abraçou, o Senhor não desistiu de mim, nos momentos que eu mesmo já tinha desistido de mim e tinha desistido também do Senhor. O Senhor me preparou, me moldou e tem me dado lugar de honra, Pai. Porque cuidar hoje de pessoas, para mim, é um lugar de honra. Poder falar da tua palavra, para mim, é um lugar de honra. Poder me posicionar da forma como eu tenho me posicionado, para mim, é um lugar de honra. Poder servir ao Senhor e dar o meu melhor é um lugar de honra. Então, eu peço que o Senhor continue me dando a capacidade, ó Pai, para que eu possa viver. Eu tenho certeza que esse é o meu propósito. É servir ao Senhor, é falar do Senhor, é trazer essa transformação e trazer as pessoas para perto. Então, Pai, que o Senhor continue me capacitando
para que eu possa reacender a chama de outras pessoas, ó Deus, e que essas pessoas reacendam a chama de outras pessoas, elas não fiquem presas a mim, ó Pai, que elas vão viver os projetos delas. Então eu te peço, Senhor, abençoe cada coração que se faz aqui presente, os que estão assistindo no gravado. Começa a reacender esse fogo dentro do nosso coração, papai, se for preciso, nos faz um vaso novo. Nos quebra por inteiro, Senhor, e começa a nos moldar novamente, para que a gente possa ser ungida, possa ser cheia ali do teu azeite, para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. Então nos prepara, Pai, para poder viver esse tempo novo e nos faz íntimos do Senhor. Nos ensina, Pai, até essa intimidade, a nos tornar amigos do Senhor, a rasgar o nosso coração para que a gente possa viver totalmente para Ti. Nos ajude, Deus, a tomar as melhores decisões, nos ajude a fazer com que o Senhor nos mostre que às vezes a gente não vai enxergar o chão, mas a gente pode colocar os pés, que o Senhor vai nos honrar, às vezes vai ser necessário ter muita ousadia. Então nos dê essa ousadia para tomar as melhores decisões, ó Pai, mas nos dê também a sabedoria, o discernimento e o entendimento, para que a gente não ache que estamos sendo ousados e a gente está, na verdade, sendo precipitado. Então, comece a nos mostrar, ó Pai, aquilo que a gente precisa fazer, para que a gente posicione dentro daquilo que a gente precisa posicionar, a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito, ó Pai. Então, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Eu quero que o Senhor nos cuide, nos transforma, nos restaura e nos posiciona. E faça, Deus, com que o nosso coração seja um coração que agrada a Ti. Para que o Senhor olhe para a gente e fala, esse é o coração da Lívia, esse é o coração do Aender, esse é o coração da Cris, esse é o coração da Lenilda, esse é o coração de quem está assistindo no gravado, e esse é o coração que eu me agrado. Esse é o servo que eu me agrado. Esse é o meu amigo. Que Deus, que o Senhor possa confiar na gente os seus sonhos, os seus projetos, Deus, e que a gente tenha capacidade, ó Pai, de realizá-los. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, que tudo aquilo que se levantar contra nós já caia por terra em nome do Senhor Jesus. E aonde quer que nós pisarmos hoje, ou tudo aquilo que tocarmos, ó Deus, venha ser transformados, venha ser multiplicados, venha ser reacendidos, ó Deus, para que a tua boa obra venha se cumprir na nossa vida. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos capacite para fazer desse dia um dia extraordinário. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gratidão, gente, desculpa por estender um pouquinho, mas além, né, desse comprador não ter cooperado, enfim, grandes coisas, fortes coisas. Papai do céu abençoa, que você faça um extraordinário dia, contem sempre comigo, eu tô aqui por vocês e para vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, né, se Deus quiser.